Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos aqui. E eu não combinei nada com minha esposa, mas eu também vou falar hoje de 1 João. Oh, glória a Deus. Eu vou pregar hoje acerca de João. Amém? Eu vou pregar acerca de João hoje. Isso que o pastor falou é verdade. Esse negócio aí de almejar, né, as coisas espirituais, e é uma verdade. O que acontece é que hoje em dia nos tornamos assim um pouco, como é que eu posso dizer, acomodados, né? Não sentimos mais na igreja. Quando eu falo nós, irmãos, eu falo não é só aqui não, é em todas as congregações. Não sentimos mais aquela sede das coisas espirituais, né? E muitas das vezes vamos para o culto, para a reunião e simplesmente fazemos apenas como um dever de casa, né? Vou lá, assisto a reunião, escuto uma boa palavra, canto algumas coisas, mas no fundo, quando você passa por aquela porta, né, irmão Robson? Se você parar para pensar, quando tu atravessa a porta da igreja, tu para para pensar lá fora, tu pensa assim, meu Deus, eu vim para esse lugar hoje com aquela vontade mesmo, com aquela sede de Deus, ou eu vim só para bater cartão, né? Como diz a história, né? Eu vim só para fazer presença, marcar presença. Porque é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Se nós estamos vindo para cá apenas para marcar presença, ou é porque você realmente tem sede das coisas espirituais? Quando a gente tem sede mesmo, a gente vai, sabe? Não tem desculpa, né? E hoje vocês vão estar já com a Bíblia aberta, né? 1 João, primeira epístola de João. Antes de lermos alguma coisa, eu queria falar o que vamos comentar hoje. Quero falar com vocês sobre evidências de uma pessoa que tem a vida eterna. É o tema que o evangelista João trata em toda a sua epístola. Evidências de uma pessoa, né, de um cristão, porque tem que ser um cristão para ter a vida eterna, amém? Evidências de uma pessoa que tem a vida eterna. Quais são essas evidências, né? Quais são as evidências de uma pessoa que está na igreja e que ela tem a vida eterna? Quais são? A gente vai ver isso hoje aqui. Não vai dar para ver tudo porque o tempo, né, não nos permite, mas aquilo que a gente puder falar aqui hoje, compartilhar com os irmãos, a gente vai ver lá na Epístola de João, né? E o que são evidências, né? O que são evidências? Evidências são sinais, são provas de que aquilo ali realmente existe. Amém, querido? Amém. Uma prova, por exemplo, uma pessoa, tá? O irmão Joselito, esses dias estava gripado, ainda está se recuperando, né, irmão Joselito? Né? E quais são as evidências de alguém que está gripado? Quais são as evidências? Coriza, né? Mal-estar, moleza do corpo, tosse também às vezes, né? Então isso são evidências, são sinais, né, pastor Antônio? São provas externas de que a pessoa tem aquilo ali. Então são evidências de uma pessoa que está gripada. Quais são as evidências de uma pessoa que tem hepatite? Aí vem lá os sinais, as provas, né? Aquilo ali são provas, são evidências. Quais são as evidências de um crime? Aí vai lá a polícia investigativa, né, Marcos? Vai lá, vai estudar, vai analisar o caso, CSI, né? E vai ver ali, né? Não é que vocês gostam, né? Vocês também não tem jeito, viu? Então, elas vão lá analisar quais são as provas, quais são os sinais que comprovam um crime. Isso são evidências. Então, contra fato não há argumento. Contra fato não há argumento. Então, não é algo que a gente brinca. Nós não estamos, eu gosto de falar isso, nós não estamos aqui brincando de crente. Amém, irmão? Amém? Amém? Nós não estamos brincando de crente, é coisa séria e muito séria. Então, é algo fatídico, é fato, é algo que você vê, é algo que você comprova. Você olha para a vida da pessoa, né? Você está ali com ela, e aí você vê evidências na vida dela, você vê sinais
Você vê coisas na vida dela que de fato comprovam que ela é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se olhar para ela e vai dizer, ela tem a vida eterna. De fato, ela tem a vida eterna. É algo que é inegável, sabe? É algo que você não tem como ter dúvida, não tem como, sabe, você duvidar. Não é algo que também vai trazer assim um espírito de orgulho, de prepotência, não. É algo notório, todo mundo vai ver. O Joselito de fato tem a vida eterna, porque eu vejo evidências de Cristo Jesus na vida dele. Muito simples isso, irmãos. Tem gente aí fora fala, mas fulano bate no peito, diz que é crente e está salvo. Eu não gosto dessa expressão de bater no peito e dizer eu estou salvo, não. Eu acho que as pessoas têm que ver em nós evidências da salvação, amém? Eu não gosto desses cristãos que batem no peito, principalmente diante de um louco, de um incrédulo, né, Marcos? E aí a pessoa bate no peito, olha, estou salvo, tu está no inferno. Isso não se faz, irmãos, amém, irmãos? Um salvo não bate no peito, né? Um salvo não bate no peito com prepotência e diz que está salvo. Ele deixa que a luz que está nela irradie da pessoa, de tal modo que as trevas que estão nela vejam e comprovem, aquele ali tem a luz de Deus, aquele ali é o filho da luz, ele é o filho da luz porque ele tem a luz de Jesus. Aí sim a pessoa vai ver. Porque, queridos, eu vou falar um negócio a você, palavra por palavra aí o mundo está cheio, né? Palavra por palavra o mundo está cheio. Lá em João diz, não amemos filhinhos de palavra, mas de fato e de verdade. Tá vendo? Até o evangelista fala a palavra fato. Amemos de fato. Que ele falou no início, né, que nós temos que amar, que é a essência da igreja, é a base da igreja, é verdade. Mas, irmãos, chega de poesia, chega de palavra, o mundo está cheio de poesia, de palavra, né? Não é de engano. Na igreja a gente tem que mostrar as coisas, nós não temos que falar, não será pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Então não adianta bater no peito e falar que é salvo, que é crente, que tem. Não, deixa as pessoas verem a tua vida. Amém? Deixa a pessoa ver que você tem aqui, que você crê que você tem. Amém? Paulo diz, eu sei. Paulo falava, eu sei quem eu tenho Cristo. Verdade. Eu sei. Por isso que Deus operava tanto na vida de Paulo, porque Paulo não era muito de ficar falando. Eles vinham até vós, não com sabedoria, né, pastor? E filosofia humana, mas eu vim até vós. Está lá em Coríntios capítulo 1. Mas eu vim até vós com poder do Espírito Santo, com poder, eu vim até vós com poder, com testemunho, com vida com Deus. As pessoas olhavam para Paulo e viam graça de Deus. Por isso que o cara tinha tanta coragem para dizer bem assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muito complicado para a pessoa chegar aqui na frente, rapaz, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vou ser sincero a vocês, no momento, nessa caminhada cristã que eu tenho, nessa curta caminhada que eu tenho, né, eu não tenho essa coragem para chegar a esse nível, como Paulo chegava aos discípulos naquela época, né? E dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava querendo dizer o quê? Eu sou um Cristo também, ou seja, eu sou um exemplo de Cristo na vida de vocês, me imitem. Então, a gente tem que viver aquilo, né? Falar por falar, gente, não adianta. Tem que viver. Amém? Tem que viver. Eu aprendi que antes do pregador pregar alguma coisa, ele tem que pelo menos estar, né, andando naquilo ali. Porque as pessoas não querem mais saber, gente, de blá blá blá. As pessoas querem ver. Amém? As pessoas querem ver. Que já basta essa política corrupta, né? Eu fiquei até sabendo que a Câmara Municipal aí caiu na bala aí um dia desse aqui, não foi nessa semana, porque a população já não aguenta mais tanta mentira. Então, palavra por mentira, por palavra, aí já basta a política. E nós não somos a política, amém? Somos a geração eleita, amém? O sacerdócio real, somos a nação santa. Você foi chamado para um propósito maior, amém? Você é a segunda raça, a raça do segundo Adão, que é Cristo Jesus, né? Do último Adão, melhor dizendo, do último Adão. Então, é isso aí, a vida eterna. E o que é a vida eterna? Evidências de vida eterna. Vida eterna, a vida eterna é, lá em João 17,3 fala bem assim, e esta é a vida eterna, né? Vocês conheçam ao único e verdadeiro Deus
né, ao único e verdadeiro Deus. Vida eterna é isso, né? Vida eterna não é simplesmente achar que é vida depois da morte, após a morte. Não. Vida eterna é conhecer a Deus. Amém, queridos? Isso é vida eterna. Lá em 1 João vai falar que e a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então a vida está no Filho. Lá em 1 João, no finalzinho de 1 João, acho que é o penúltimo versículo, falando no penúltimo versículo, no final diz. E diz assim: também sabemos que, vocês acharam? 1 João 5,20. Não precisava vocês abrir não, mas tudo bem, vamos lá. 1 João 5,20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Amém. Em seu Filho Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: quem é esse Jesus Cristo? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Amém. Ele fala: este que eu falei, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. Se é verdadeiro é porque tem um falso. É lógico, né? Se ele é o verdadeiro Deus, não é porque tem um falso. Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. E a vida eterna. Então ele é o verdadeiro Deus e ele é o que também? Ele é a vida eterna. Amém. Ele é a vida eterna. Quem tem um filho já tem a vida. Amém? Amém. Se você tem o Filho de Deus no seu coração, você já tem vida eterna. Amém? Amém. A vida eterna está dentro de você, pulsando como o teu coração. Ela já pulsa dentro de você, porque o Filho de Deus está em você. O verdadeiro Deus e a vida eterna está dentro de você. Amém. Sabe, é algo que você carrega, não é algo que você vai ter depois que bater as botas ou depois que Jesus voltar. Não, é algo que você leva, você porta, você está portando a vida eterna. Ela está dentro de você. Porque a gente, a vida eterna é quando Jesus vier e aí ele estabelecer a Nova Jerusalém. Não! Você já vive o céu aqui agora, meu irmão. Você já vive os céus aqui agora. Você já é cidadão, não é, pastor? Lá em Filipenses, você já é cidadão celestial. Você já é credenciado nos céus, porque a vida está em você. Amém. Entendeu? Está em você e por estar dentro de você, ela se manifesta. Ela se revela através dos teus atos, das tuas atitudes, do teu proceder, do teu andar. Aquele que diz que conhece a Jesus deve andar como ele, diz lá em João. Lá em 1 João, deve andar como ele. Ou seja, por isso que são evidências da vida eterna, porque está dentro de você. Se estiver dentro de você essa vida eterna, se essa vida eterna está dentro de você, né, nós vamos ver. Nem Patrícia, eu vou ver. Se a pastora Teresa tem a vida eterna, eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou perceber. Eu vou andar com ela, né? Vou comer 1 quilo de sal com ela. O pastor disse que se quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com ela, né? Tem que comer 1 quilo de sal. Vou andar, vou ver como é que é o proceder, vou ver como é que é o coração, vou ver. Eu vou testificar. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Ele mostra, ele testifica. Testificar no grego quer dizer falar a mesma coisa, concordar. Quando eu confesso no grego quer dizer eu concordo. Eu falo a mesma coisa que Deus disse. Deus diz: você é meu filho. Eu concordo, Deus, eu sou teu filho. Eu confesso. Isso é testemunho. É falar a mesma coisa que Deus diz. É repetir. Está lá no original, repito. Deus fala uma coisa, você repete. Amém. Porque você concorda com ele. Você concorda, não, Deus, eu confesso. Confessar no grego é isso, falar a mesma coisa que Deus diz. Amém? Amém. Então aí o Espírito testifica, somos filhos de Deus. Eu vou ver a graça de Deus, a vida de Deus nela. Não tem como enganar ninguém, queridos. Amém? Amém. Não pense que você engana seu pastor. Pode até enganar algumas pessoas, né? Mas aqueles que têm o Espírito de Deus, nós não conseguimos enganar. Na verdade, nós não enganamos a ninguém. Amém? Na verdade, a gente não engana ninguém. Porque você não consegue enganar as pessoas. Você pode até ter uma capa de religiosidade,
Mas assim, as pessoas vão ver se realmente você tem a vida eterna. Elas vão perceber, né? Elas vão perceber. Então, às vezes você pode vir com um discurso muito bonito, elas vão te ouvir, mas elas vão estar de olho, ó, na hora que tu pisar, na hora que ela pisar no teu dedão. Elas vão ver. Verdade. Esse cabra, vamos ver se esse cabra é cabra arretado dele, vai pisar no teu pé. Vamos ver se vê a tua reação. Né? Vão ver o teu discurso bonito, aí vão ver se, como é que é, se tu paga direitinho as tuas brigas, as tuas coisas, se tu é mentiroso. Elas vão ver. Gente, as pessoas, elas observam a gente. Somos como luzeiros do mundo, diz lá, né? Paulo fala, somos como luzeiros. As pessoas estão lá, ó. Somos como um teatro. Um teatro, obrigado. Então não tem como enganar. Não tem. Né? E para que eu estou falando isso? Né? Para que a gente saber disso? Primeiro, por que estudar essas evidências? Porque não são muitas hoje, eu vou falar só de 4. Muito rápido. Por quê? Porque as pessoas, elas baseiam a salvação delas no sentimento. Sabia, né, pastor? Tem pessoas que estão na igreja, mas elas assim, elas acreditam que estão salvas baseando-se no sentimento. Aí eu digo a vocês, o sentimento do ser humano é uma gangorra. Uma hora está lá em cima, né? Uma hora está lá embaixo. Uma hora ela está em cima, depois está lá embaixo. O sentimento do ser humano é assim, é uma montanha russa. Então a gente não tem que basear a nossa fé em sentimentos, amém? Amém. Segundo, muitos estão escravizados por um espírito de culpa na igreja. Está em pecado, não consegue se libertar. E aí, ela vive debaixo de uma culpa. Ela vive debaixo de um espírito de culpa, porque ela sabe que ela está debaixo do pecado. Entendeu? Ela não tem certeza que ela tem a vida eterna. Ela sabe disso. A culpa não deixa ela ter essa certeza. Ela sabe. Ela vive debaixo do espírito de culpa. Entendeu? Não tem. Ela não tem essa certeza, essa fé. E aí o que é que acontece? Essas pessoas tentam se enganar. Como elas estão debaixo do espírito de culpa, elas tentam se enganar, né? Através de costumes humanos, né? Elas tentam, como é que posso dizer? Elas tentam se enganar, tipo, fazendo boas ações. Eu vou usar essa expressão, pagando os seus dízimos, né? Pagando os seus dízimos, ajudando financeiramente pessoas que estão necessitadas na igreja. Nada disso é errado. Seguindo uma certa religiosidade, como posso dizer, rigorosa, não cortam o cabelo, elas nunca perdem um culto. Existem várias formas. Então elas acham que fazendo essas coisas, elas estão tipo assim, menos mal no papel. Ou menos mal na fita, né, pastor Fernando? Estou menos mal na fita. Eu sei que eu estou debaixo do espírito de culpa, né? Mas eu estou dando meu dízimo. Pastor Antônio sabe que eu dou meu dízimo, está lá. Eu não perco uma reunião, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmola, né? Eu ajudo o ministério, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, queridos, a gente sabe que isso não ajuda em nada, amém? Ninguém pensa que... Olha, irmãos, com Deus não se barganha. Amém? Com Deus não se negocia. Você não pense que você vai negociar com Deus, que com Deus não se negocia. Ou você anda na luz, ou você não é da luz. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Com Deus é assim, amém? Ou está na luz, ou está nas trevas. Não tem negócio meio termo. Tem isso. De fazer eu sou um bonzinho, um crente bonzinho, tal, eu ajudo, eu faço isso, eu não perco. O pastor Antônio é minha testemunha que eu não perco um culto, meu Deus. Todo culto eu estou lá, não perco uma vigília. Eu sempre dou meu dízimo, eu estou ajudando o missionário lá na África. Meu Deus, isso são coisas boas. Mas isso não resolve o problema do erro. E a pessoa continua sem a vida eterna, porque está debaixo de erro, está debaixo de condenação. E o Senhor fala, arrependei-vos, né? Porque é próximo o reino dos céus, arrependei-vos. Glória a Deus. E por último, é importante a gente estudar essas evidências, irmãos, na nossa vida, porque para a gente ter certeza, né? Porque o próprio João fala,
Estas coisas vos escrevi. Pode abrir lá em 1 João 5,13. Não é? 1 João 5,13. 5,13. Todos acharam? Diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então ele está dizendo: eu estou escrevendo isso aqui para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês tenham certeza que a vida eterna está com vocês e ninguém pode roubar essa vida. Creiam nisso, porque vocês creem e acreditam no nome do Filho de Deus. Porque está escrito lá em João 12: a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito. Temos esse direito, queridos. Foi conquistado na cruz do Calvário. Esse direito foi conquistado por Jesus. Somos filhos, não somos bastardos. Não somos rejeitados, não. Somos filhos de Deus, filhos da promessa de Deus. Temos essa vida. Então ele está escrevendo a fim de que vocês tenham essa certeza. Acreditem. A fim de que tenhamos alegria completa. Já pensou? Você saber, olha, maravilha, você saber que você tem a vida eterna. A vida eterna já está dentro de você, porque você tem o Filho de Deus dentro de você, e você tem o direito de ser chamado Filho de Deus, ou Filho de Deus. É alegria, é certeza, é paz. É paz pra gente, né? É paz. Agora imagina você viver debaixo de um jugo de culpa, um jugo de religiosidade, um jugo de hipocrisia e falsidade dentro da igreja, achando que é filho de Deus, que tem vida eterna, mas não tem coisa nenhuma, está se enganando, está se destruindo, está caminhando para a destruição, porque está andando em trevas e não está andando como filho da luz. Isso é triste, gente. É alegria. Tem alguma alegria nisso? Tem alguma motivação nisso? Qual é o benefício disso? Nenhum, gente. É perca de tempo, é perca de dinheiro, é perca de esforço, é perca de tudo. Está perdendo seu tempo na igreja? É isso mesmo. Está perdendo seu tempo na igreja porque está fazendo coisas boas, né? Algumas coisas interessantes, mas está caminhando para a escuridão, está andando em trevas, não tem vida com Deus, não tem o Filho de Deus, portanto não tem vida eterna. Isso não é nada interessante, não é, pastor Antônio? Nenhum pastor ficaria satisfeito, nenhum pastor quer isso com as suas ovelhas. Eu não estou falando de gente do mundo, não, estou falando de gente dentro da igreja. Estou falando que tem alguém, estou falando para nós aqui, a mensagem é para nós, amém? Amém? Poderia estar em outra igreja, eu falaria a mesma coisa. Estou falando para os de dentro, não os de fora, não, porque os de fora não têm vida eterna, mas os de dentro podem incorrer no erro de acharem que estão caminhando no caminho da luz, mas não estão se enganando. A pastora até disse um dia desse lado para mim, foi a fontinha assim: pastor Tadeu, teremos muitas surpresas boas e surpresas ruins, não é? É isso aí, surpresas boas e surpresas ruins. Só que eu quero dizer um negócio a você: eu não quero surpresa ruim para nós, não, amém? Amém. Esse negócio, surpresa para você, meu irmão, é agora, surpresa boa. Eu escrevo para que vocês creiam que tem uma vida eterna. Essa é a surpresa que Deus tem para nós. Deus quer isso para nós agora, não é ficar, sabe, quem sabe, porque tem crente que está na igreja, e eu já conheci alguns cristãos assim, e olha que não tem poucos não, que eles estão na igreja, mas eles estão assim, sabe, naquela roleta russa, né, na roleta russa, não sabem se vai, se não vai, se fica, se não fica. Meu Deus, irmãos, já pensou por passar 15, 20 anos na igreja, a tua vida toda, mas tu ficar naquele jogo, sabe se fica, se não fica, sabe se está com Deus, se não está com Deus? Deus quer certeza, queridos, amém? Amém. Deus quer uma vida de certeza. Meu Deus me livre a viver um jugo desse, de viver, uma hora eu tenho certeza que vou para o Senhor, dou glória a Deus, dou pulo, sabe, faço um negócio lá e no outro dia eu estou triste, estou abatido, não tenho certeza, eu não sei se eu vou, se eu tenho Jesus, meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso de Deus. Não, queridos.
Somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus? Amém? Amém. Somos filhos de Deus? Amém. Somos filhos e filhas do Senhor? Amém. Lavados e remidos no sangue de Jesus? Comprados por bom preço? Quem é escravo da orelha furada aqui? Quem é? Quem é? Somos nós. Escravo da orelha furada. É isso aí, não é, pastor? Escravo da orelha furada. Crente lavado e redimido por Jesus é escravo, não é servo não, é escravo. Foi bem dito pelo pastor Jó na quinta-feira. Na época, quando os escravos eram colocados no mercado de escravos, quando comprava ele, furava a orelha dele, furava a orelha dele, marcado, era marcado. E você foi marcado pelo sangue de Cristo. Você foi comprado por bom preço. Você é escravo da orelha furada. Amém? É isso que nós somos, é a nossa identidade. Temos que ter certeza da nossa identidade e não ficar, né? João Bobo, né? Uma hora assim, uma hora assim. Não, é certeza, eu sou escravo da orelha furada. Eu sou filho de Deus. Eu sou lavado e remido no sangue. É certeza. Meu Deus, Deus me livre eu viver uma vida de certeza na igreja, 20, 30 anos na igreja, não sabe se tem vida eterna, não sabe, não, Deus é que sabe. Tem irmão que fala bem assim: ah, pastor, Deus é que sabe naquele dia se eu vou subir ou não. Meu Deus do céu, tá amarrado. Digo, tá amarrado, em nome de Jesus. Deus me livre isso, meu Deus. A pessoa, pastor, se eu pregar para uma multidão assim, um povo assim, Deus sabe se eu vou ou não, né? Ué, Deus fala, o que é que eu estou fazendo então? O que é que tu está fazendo da tua vida, né? Porque não sabe de nada, não tem certeza de nada. Não, irmão, Deus abaixa isso da gente, amém? Amém. Não. Tem que ter certeza. E não é prepotência não. Não é orgulho não, falar que tem vida eterna. Não é prepotência não. É evidência, amém? É evidência. É evidência de vida eterna. Qual é a primeira evidência que a gente encontra numa pessoa que tem a vida eterna? Essa aqui é a básica. Vamos lá abrir 1 João 2,22. Todos acharam? Diz assim, pode ler, irmãos? Todos acharam? 1 João 2,22 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Amém? No 4:1, no 4:2 diz: nisto, 4:2, capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? É de Deus. Esse aí é de Deus. Então nesse texto você percebe aqui que, primeira coisa, crê. É a primeira evidência de alguém que tem a vida eterna. Crê que Jesus é o Cristo, amém? Amém. Ele crê. Ele crê que... Obrigado, viu? Quero ver uma pessoa passou aqui nem eu. Crê que Jesus é o Cristo, mas o macumbeiro, a prostituta ou a pessoa que é religiosa ali fora, se você perguntar que ela crê, se ela crê ou não em Jesus, ela vai dizer o quê? Creio. Né? Ela vai dizer eu creio. Vai. Se perguntar a qualquer religioso, né, aqui, principalmente, geralmente ele vai dizer que crê em Jesus, ele crê em Jesus. Só que tem um detalhe aqui: crê que Jesus é o Cristo. Quando você crê que Jesus é o Cristo, implica-se mais do que simplesmente crer com a boca. Cristo vem da palavra, é uma tradução da palavra hebraica Mashiach, que quer dizer ungido, aquele que foi enviado e ungido por Deus. Então a palavra Cristo aqui, ela indica que a divindade, né? A divindade. Quando você fala que Jesus é o Cristo, irmãos, você está dizendo que Jesus é Deus. Amém? Quando você fala Jesus é o Cristo, em outras palavras, você está dizendo que esse Jesus aí, que nasceu na Galileia, esse aí que foi carpinteiro,
Você está dizendo que esse Jesus é o Deus todo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Você está dizendo que ele é mais do que um ser humano. Você está dizendo com as suas palavras que ele é mais do que um ser humano, de que ele é o verdadeiro Deus que criou o universo e é a vida eterna que ele oferece a todo aquele que nele crê. Amém. Estão percebendo aí? É isso. Por isso que tem algumas religiões que são consideradas seitas. Por quê? Porque não concordam com isso. Não, Jesus não é Não, Jesus é um profeta. Jesus é bom, uma pessoa boa. Não, Jesus não foi Deus, não. Por isso que ele já começa dizendo: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quando fala mentiroso é porque se eu digo que Jesus não é Deus, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Lembram que a palavra confessar significa dizer a mesma coisa que Deus diz? Amém. Ele disse: eu sou. Amém? Amém. Se Jesus disse eu sou, essa palavra no original quer dizer eu sou Jeová, eu sou Yahvé. Ele está dizendo: eu sou Deus. Eu sou. Jesus disse: eu sou. Não foi à toa que os judeus, quando viram isso, pegaram pedra para aquele mar. Você é o quê? E Jesus disse: eu sou. Você deve estar. Tem demônio para dizer: é louco. Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Olha que maravilha. Amém? Amém. Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Entendeu? Estou dizendo que ele é Deus, gente. O islamismo diz que ele é profeta. Os testemunhos de Jeová dizem que ele não é Deus coisa nenhuma. E diversas religiões dizem que ele não é Deus. Mas quando você diz ele é o Cristo, Jesus é o Cristo, você está dizendo ele é Deus. Amém? O Espiritismo vai dizer que Jesus foi uma pessoa boa, né? O Espiritismo vai dizer que Jesus foi um espírito evoluído. Entendeu? Não, de Deus não. Então, aquele que é de Deus vai dizer: não, Jesus, ele é o Cristo, ele é divino, ele é Senhor da minha vida. Amém? Ele é Senhor da minha vida. Ele é o Hamashia, o Messias, né? Aquele por quem fez os céus e a terra, o Cristo de Deus. Amém? E aí a gente vai perceber que há uma diferença, né? O Espírito da verdade e o Espírito do erro. Primeira evidência é essa, amém? Não é difícil, vocês perceberam? Não é difícil, né? Dá pra gente já entender isso. E é uma verdade. Isso é uma verdade, viu, irmão? Tem esse negócio: mas tem irmãos ali que acreditam que Jesus não é Deus. Não, eu quero que você tenha certeza, amém? Jesus é Deus, já acabou. Ele é Deus por quem fez o universo, amém? O universo, tudo que você pode imaginar aqui de planeta que existe, foi Jesus que criou. Foi pelo seu imenso poder, pelo seu infinito poder. Pronto? Amém? Segunda evidência. A segunda evidência de alguém que tem a vida eterna, 1 João 2,3. Abra lá para você ver. 1 João 2,3. Todos acharam? Diz assim: ora, sabemos o que temos conhecido. 1 João 2,3. É isso mesmo, né? Aí diz: por isto, se guardamos o que, queridos? Os seus mandamentos. Não é os meus mandamentos, nem os mandamentos dos pastores da lugar de Serra, não. Os mandamentos do Senhor. Apesar que os pastores sabem que tem que pregar os mandamentos do Senhor aqui. Temos essa consciência, amém, queridos? Temos essa consciência. Aquele que diz: eu o conheço, versículo 4, e não guarda os seus mandamentos, é o que, irmãos? É mentiroso. João não mede palavras, né? É mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Você percebe que João aqui, eu gosto muito dos escritos de João, porque João ele vai direto. Ele não tem minhas palavras. Quem faz isso não é nascido de Deus, quem faz isso é do capeta. Bom, já dei logo.
é do capeta. Ele não brinca. Nisto conheceis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são assim e os do capeta são assim. Ele não tem conversa. Ele não tem negócio de, irmão, eu não queria machucar, né? Eu fico meio receoso de falar contigo assim. Não, ele já dá logo a cajadada. Porque na igreja a gente não pode, assim, ficar com receio de falar as coisas. Vai falar. Eu já ouvi cada coisa. Né? Eu já levei cada cajadada. Uma vez eu briguei com meu pai eu fui falar com o pastor, meu líder, eu achando que ele ia me dar o ombro, né? Ele disse, você está em rebeldia, se arrependa, você está com o espírito de feitiçaria. Eu achando, pastor, que ele, né, ia dizer, não, você está certo mesmo, seu pai estava errado nessa situação, né? Queria um ombro, uma coluna. Quando de repente o homem abre a Bíblia e tome, vá, se arrependa. Ele é seu pai, está debaixo de rebeldia. E o filho que não obedece o pai está debaixo de rebeldia, está debaixo de maldição, está em pecado. Honra teu pai e tua mãe. Está lá na palavra. Ué, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, gente? O mandamento do Senhor, honra teu pai e tua mãe. Está lá na Bíblia, honrar pai e mãe. Se não honra pai e mãe, está debaixo de maldição, está em pecado. O Senhor não honra, não gosta, não se agrada disso. E aí eu baixei a cabeça e, aguentar a palavra, tem que ouvir, né? Então muitas das vezes a gente faz uma coisa e aí a gente quer, principalmente quando é uma situação de dificuldade com outro irmão, né? E aí a gente vai para o pastor Antônio, pastor Antônio, né? O irmão Robson disse isso aqui comigo, eu disse isso com ele, o senhor não acha que ele estava errado, não? A gente tenta puxar a sardinha para o nosso lado, mas está em pecado, porque já está em dissensão, já está em facção, já tem discórdia, já tem coisa errada na história, já tem um mandamento quebrado aí. Cadê o amor? Né? Foi lido aqui no início do texto. Cadê o amor? Entendeu, irmãos? Então, é nascido de Deus, o mandamento tem que guardar. Quais são os mandamentos? Ama a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Não preciso nem lá em Êxodo. Amar a Deus e amar o próximo. Esses são os mandamentos do Senhor. 1 João 3,6, abre lá agora. 1 João 3,6. 1 João 3,6. Todos acharam? Diz assim, todo aquele que permanece nele. Tem algumas traduções que diz assim, não peca. Não sei quem tem essa tradução aí, não peca. Mas não peca, o original diz, não vive pecando. Não vive pecando. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Amém? Porque é assim, queridos. Quando você fala que não peca, quem conhece a Deus não peca. Aí não tem como, porque se contradiz com aquele texto que diz aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Na verdade não está ali, porque não tem condições, né? Só Jesus mesmo. Mas o original diz bem assim, aquele que diz permanecer nele não vive pecando. Já dá uma ideia diferente, né? Ou seja, ele não vive como ele vivia no mundo. Como ele vivia nas trevas antes, ali, desenfreadamente, na dissolução do pecado, na rebeldia, estava nem aí, não, sem limites nenhum. Porque o mandamento de Deus é para impor limites, né? O mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus diz, não adulterarás. O cara vivia ali adulterando, aí Deus não adulterará. Limite, Deus impõe um limite. Opa, até aqui você vai. Não é? Não dirás falso testemunho. O cara vivia na mentira, meu Deus. No trabalho mentia, na escola mentia. Aí de repente Deus não dirá falso testemunho. Limite, até aqui você vai. Passa daqui é rebeldia. Isso é rebeldia. E ele vai falar depois que o pecado é a transgressão da lei. Não é assim? Pecado é transgredir uma lei, é você quebrar a lei. Qual o limite de velocidade aqui? Aqui dentro de Itajaí. 50 km, você vai 100 km dentro de Itajaí. Você não tem como colocar, não sei.
Aí você vai sem, você quebrou uma lei. Você transgrediu a lei municipal. Com Deus é da mesma forma. Tem a lei para impor limite. Então, aquele que diz que é de Deus, né, ele não vai quebrar os mandamentos, ele vai guardar. Aí no versículo 9 do mesmo capítulo 3, vamos ler comigo aí, 3:9, diz o quê? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por que ele não pode viver pecando, Marcos? Porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Ele é nascido do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, do Evangelho que iluminou a vida dele. Ele tem a vida eterna. Essa nova vida não permite que ele viva pecando. Ah, mas se vier a pecar, aí tudo bem. Diz lá se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora ele está dizendo aí, é da prática do pecado que você vivia no mundo, veio para a igreja e continua do mesmo jeito, Patrícia, né? Continua do mesmo jeito. Não mudou nada, né, pastor Antônio? Está lá, na prática do pecado, do mesmo jeito. Ou seja, não houve mudança. Se ele continua com a prática do pecado do mesmo jeito que vivia no mundo, não é nascido de Deus. Ele tem que nascer. Ele tem que nascer. Ele tem que ser gerado pela palavra. Ele tem que se arrepender. Ele tem que crer. Tem que haver um novo nascimento, nascer da água do Espírito. Amém, irmãos? Tem que nascer. Ele tem que ter uma experiência com Deus. Tem que ter uma experiência com Deus. Não adianta vir para a igreja religiosamente, né, participar da liturgia do culto e não nascer, não ter experiência com o Espírito de Deus, não ter experiência com a palavra. É a palavra que regenera. É a palavra que regenera. Diz lá, é a palavra que regenera. Que regenerar quer dizer fazer nascer de novo. Fazer nascer de novo, isso é regenerar. Aí você vê um monte de gente da igreja, estava comentando com o pastor Antônio, que aqui em Itajaí tem muito crente. Meu Deus do céu, lá na minha região não é tanto crente assim. A região uma das regiões menos evangelizadas do país é a região Nordeste, que tem cidade que ainda tem que ir lá ainda, porque o acesso é difícil, é distante, né? A seca, tá? Aquela coisa toda, tem pessoas que não têm ainda. E aqui tem muito crente. O evangélico aqui, o evangélico gospel aqui é muito, como posso dizer, muito difundido aqui nessa região. Aí você, de repente, lidar com pessoas ali que vão para a igreja, e você também é da igreja, eu também sou, e está lá várias pessoas no mesmo trabalho que frequentam a igreja. Aí eu estava falando com o pastor, Deus não quer frequentadores, amém? Deus quer homens e mulheres regenerados pelo Espírito de Deus, amém, que guardam a sua palavra. Não adianta você ver a pessoa, eu sou da igreja, aí de repente está bebendo, está fumando, está se prostituindo, tá? E você, mas eu frequento a igreja, eu sou da igreja CA, né? O pastor disse misericórdia aqui na frente, está amarrado, né? Eu até me assustava quando eu cheguei aqui. Não, eu sou da igreja, estava se prostituindo, estava no Green Valley. Eu vou para o Green Valley, mas eu frequento a igreja. Uai, senhor? Uai? É da igreja? Quer dizer, um negócio assim, sem noção. Um negócio, sabe? Eu vou para a igreja, frequento. Então, irmãos, frequentar é uma coisa. Ser nascido de Deus é outra. Amém? Ser nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive mais na prática do pecado. Ele não vive mais. Ele pode ter seus deslizes, suas fraquezas. Ele pode até pedir, me ajude, pelo amor de Deus. Né? Me ajude, pastor, os irmãos, me ajude nisso, porque eu estou com dificuldade nessa área, porque eu estou com dificuldade naquela área, eu sou fraco aqui. Tudo bem. Agora, viver como vivia antes, outrora, no curso desse mundo, não. Aí não dá. Não tem como. Amém? Primeiro, creio que Jesus é o Cristo. Segundo, ele guarda, o nascido de Deus, ele guarda os mandamentos. Terceiro, 1 João 2,15.
ele não ama. O que é que ele não ama aí, irmãos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, que é o desejo forte da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Amém? Então, aquela pessoa que tem a vida eterna, e isso aqui é uma evidência de vida eterna, ela, indiscutivelmente, ela não ama o mundo. Ela não ama. Se tiver alguém aqui que ainda ama o mundo, o amor do Pai não está com você, amém? Não está. Se você ama o mundo, eu amo, isso aqui eu amo. Três coisas, eu não vou adentrar nisso aqui muito não, porque é um pouco extenso, eu só vou falar aqui superficialmente, né? O que seria esse mundo? Ele vai dar três aspectos desse mundo. O desejo da carne, que é esse prazer, o desejo dos olhos é de querer ter as coisas, e a soberba da vida é de querer ser mais do que todo mundo. Que aí fora começa a ver, né? Três coisas. Desejo da carne, que ele aí fala concupiscência da carne. Concupiscência no original quer dizer um desejo desenfreado, um desejo muito forte. Você quer ter aquilo, que é querer prazer. A gente vive numa época em que as pessoas mais que nunca querem prazer. Eles querem prazer, né? A todo preço elas querem prazer. Nem que tem que sacrificar a família, nem que tem que sacrificar a saúde, o corpo, e isso inclui sexo ilícito, droga, e aí vai. As pessoas querem prazer, elas querem sentir aquilo. Só que elas não sabem que aquilo ali vai ter consequências eternas para elas. Não é? Consequências eternas. E o desejo dos olhos, que é de querer ter desenfreadamente as coisas. Elas querem possuir as coisas. Como diz lá em Lucas: ó minha alma, farta-te. Agora tem, né, celeiros aí cheios. E Deus fala bem assim, né? Dizia assim: come, bebe, regala-te. Tem esses celeiros cheios aí, né? E Deus fala: louco, esta noite pedirá a tua alma. O que é que tu tem a oferecer? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? O que adianta? Então, as pessoas hoje elas fazem de tudo para ter carro novo, melhor carro do ano, para ter casa, carro, propriedades, sei lá, gente, o mais novo celular que saiu aí, iPod, iPad, não sei o que, né? Notebook, ultrabook. Elas querem, eu não sou contra possuir essas coisas. Eu não sou contra. Inclusive, quando eu vou comprar um ultrabook, eu quero ter um ultrabook, porque o meu queimou, o cocô já era, o meu notebook já era. Eu quero ter, mas a questão é o desejo desenfreado dos olhos. Elas colocam o ter, o possuir na frente de Deus, sabe? Para elas isso é mais importante do que qualquer coisa. Esse é o problema. Você vale o que você tem, é o que o mundo aqui ensina. Então esse mundo é o sistema. Esse sistema anti-Deus que ensina isso para você. E a soberba da vida é de você querer ser mais do que os outros. Amém, irmãos? Ninguém aqui nessa igreja é melhor do que ninguém, amém? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o pastor Antônio, o pastor Antônio é melhor do que a Tereza é melhor do que a Patrícia é melhor do que o Joselito. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas o mundo ensina que você tem que ser o melhor. Você é o melhor de todo mundo. Você é o cara. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Né? É o que o mundo ensina. Esse cara, você tem que ser o cara. Melhor. Só que de uma forma soberba, orgulhosa. Passando por cima de todo mundo. Não é? Pode ver na empresa. O cara quer ser melhor do que o Robson lá na empresa, na Seara. Ele vai fazer de tudo para passar por cima do Robson. Não é, Robson? Faz de tudo. Faz de tudo. Eu fiquei sabendo de uma moça que trabalhava no Bradesco. Ela vendia um corpo para os chefes dela, para ela subir de nível. Né? Faz de tudo. Que quer ser, sabe? Quer ter poder, quer ser a tal soberba da vida. Infelizmente isso acontece na igreja também. Tem pastor aí passando por cima de pastor de todo jeito, porque quer ser o melhor, quer ser o cara, quer ser o tal, quer que todo mundo. Infelizmente isso acontece na igreja.
Mas está repreendido em nome de Jesus no nosso meio. Amém? Porque temos que ser nascidos e nascidas de Deus. Amém? E por último, a última evidência que eu acho assim, interessante também, é uma evidência forte, né? 1 João 4,7. 1 João 4,7. A outra evidência de alguém que realmente mostra ter a vida eterna é essa daí. Ó. Todos acharam? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? É isso que é verdade. Poderia ter colocado isso aqui em primeiro na mensagem, mas eu deixei por último justamente porque é um dos maiores problemas da igreja, esse negócio de amor. Porque, irmãos, a igreja de Cristo hoje, na verdade, a igreja de Cristo, quando eu falo, uma parte do corpo, né? Uma parte, né? Não são todos não. É hipócrita, é falsa. É isso mesmo, é falsa. É falsa, porque é dar aquele abraço de tamanduá. Já viu o abraço de tamanduá, pastor? Vai abraçar ali mais por trás, ó. Né? Abraço de tamanduá. Aqui o tamanduá tem aquelas garronas, né? E aí por trás, ó. Falso. Eu digo isso, parte da igreja do Senhor é assim. Porque se não fosse assim, ele não teria necessidade de falar: amados, por favor, amemos-nos uns aos outros. Na lista lá das obras da carne, os pecados que tem mais lá é pecado de relacionamento: inveja, porfia, discussão, ira, ciúme. Aí vai falando: ciúme, facção. É mais pecado de relacionamento do que outros pecados lá que fala bebedice, feitiçaria. Por quê? Ainda pode dizer assim lá em casa: por que vos dilacerais uns aos outros? Por que vocês estão faltando se comem? Por que vocês fazem isso? Porque é difícil, irmãos, se amar na igreja. E amar aqui não é sentimento, não. É uma ordenança, um mandamento. Não é fácil, não. E é um mandamento, digo a vocês, é um dos principais mandamentos do Senhor, é amar. Depois de amar a Deus, é amar o próximo. Por isso que eu coloquei por último. Eu ouvi uma vez de um líder, a gente estava numa reunião e cantaram aquele hino de família. Receber um novo corpo. A música é linda, meu Deus. É linda, é linda. Aí todo mundo começa a se abraçar. Recebi um novo coração do Pai, né? Coração que... Aí, né? Aí eu já vi muitos na igreja, se abraçava. Só que quando eu olhava, meu Deus do céu, era gente que estava falando do outro. Com ciúme, com inveja, com fofoca, com amargura. Mas abraçava, meu Deus, não era assim, aquela falsidade, né? E aí eu lá, meu Deus, aí ele disse bem assim, eu disse, eu não gosto desse negócio, eu disse, eu não gosto desses ciúmes assim, que é para se abraçar na igreja. Só que eu entendi por que ele disse isso. Eu não gosto, porque aquele momento que ele estava vivendo lá naquela congregação, que eu também estávamos naquela congregação, era um momento de briga, de falsidade, de neguinho com panelinha contra panelinha, de inveja com ciúme, com discussão, com, sabe, um negócio capeta mesmo, um negócio emaranhado, um negócio feio. E aí, aquele abraça-abraça, aquela coisa, aquela falsidade, dava nojo, dá nojo. E ele falou, quase, ele ouviu, eu até entendi. Não é errado a gente fazer isso aqui na igreja. Não é errado não. Pelo contrário, a palavra dizia assim: saudai uns aos outros com ósculo, com beijo. Eu vou dizer a você, José, eu aprendi a beijar aqui, viu? Macho. Aprendi a beijar macho aqui. Eu não, por quê? Eu não, esse negócio de beijar lá na minha terra? Não. Que conversa é essa, rapaz? Chegar lá em Petrolina, no semiárido, no sertão de Pernambuco, então, né? Fica. Rapaz, esse
ia dar uma bafafá. Primeiro pastor gay da cidade. Meu Deus do céu! Primeira igreja LGBT, lésbicas, né? Bissexuais, gays, transexuais na cidade de Petrolina. Né? O pastor beijoqueiro. Isso ia dar problema, mas eu vim aprender a beijar aqui, sem malícia, sem preconceito. Com mis amigos, saudai uns aos outros com ósculos, com beijo. Porque de fato, irmãos, o beijo é uma expressão muito forte do amor, viu? É verdade, não é só entre mulher e homem, não. É entre homem, mulher e mulher. É uma expressão muito forte do amor. Claro, cada cultura tem sua forma. Uma vez eu vi uma saudação na igreja de um casal missionário mostrando como é que os afegãos, que eram missionários no Afeganistão, como é que eles se saúdam lá. Pega assim na barbinha e fica bem assim. Ele fica bem assim, ó. Aí pega na escabafona e começa a alisar. Um macho alisando o outro assim a barba. Aí pega assim, beijo. Cada cultura tem sua expressão. Amém? Mas o amor tem que ser o mesmo. Amém? O amor tem que ser o mesmo. Sem falsidade. Tem que ser de verdade. Né? Tem que ser de verdade. E eu até contei que a gente vê essa falta na igreja, até um dia desse eu contei uma vigília, o irmão novo convertido, meu Deus. Porque a gente sabe que novo convertido ele ainda está naquele processo, né, irmão? Ele está naquele processo doloroso e que tem que, né? Tem uma nova vida, né? E eu sei que é isso porque eu já fui novo convertido. E ele está ali naquele processo, e aí tem um irmão na igreja que era seco, que era duro, só gostava de, sabe, baixar o cajado. E aí ele gostava de dizer assim, eu tenho uma verdade para lhe dizer. Aí não fala, não lembro agora. Eu tenho uma verdade para lhe dizer, meu irmão. E ele diga, é em amor? É em amor que você tem essa verdade assim para mim? O irmão chega e abaixou a bola, não. Quer dizer, porque a palavra diz em Efésios, falar a verdade em amor. Tem muita gente que quer falar a verdade, mas ela fala para machucar mesmo. Né? Olha, vou dar uma verdade aqui para dizer. Para machucar. A palavra dura suscita ira, dizem lá, né? A palavra dura suscita ira, a pessoa fica com raiva. Quem é que vai ouvir uma palavra, uma verdade, com uma pessoa batendo? Não. Você primeiro vai lá, chega com jeito, com carinho, com amor e fala. Se ela ouvir, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, traz mais 2 ou 3 testemunhos. Se não ouvir, leva para a igreja. Se não ouvir, considera pecador, é condenado para o inferno. Pronto, acabou a conversa. Então, é assim. Tem que ter jeito, tem que ter amor. Ter amor. E às vezes eu me policio, né? Se eu vou falar algo para alguém, se eu estou falando qual é a motivação que eu quero falar com aquela pessoa que está falhando ali? É com amor que eu estou falando? Ou é porque eu quero edificar e ajudar aquela pessoa? E aí tem que ter esse cuidado. Porque é aquela coisa, irmão, todo mundo é que falha. A não ser que tenha algum anjo, né? Do terceiro escalão celestial aqui. Tem algum anjo do terceiro escalão celestial aqui, se tiver, né? Levante-se e se manifeste aqui, mostre suas asas, né? Então não tem, todo mundo que falha. Então se chegar a falhar, se ver teu irmão falhar, corrige-o com espírito de brandura, para que você não venha pecar também. Então esse amar os irmãos aqui é o que vai diferenciar a gente do mundão aí. É ou não é? É o que nos diferencia do mundo. Que no mundo a gente só vê ódio, destruição, amargura, inveja. E infelizmente parece que dentro da igreja também a gente vê isso. Disputa, sabe? A igreja se torna às vezes até uma ramificação do mundo, né? Coisas que estão no mundo acontecem dentro da igreja, maledicência, um contra o outro, sabe? Um negócio assim que, como Deus olha, com certeza Deus sente vontade de vomitar. Deus sente nojo. Isso. Deus sente nojo. Porque Deus amou, e a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Sabia? E os amou até o fim. E olha que foi os apóstolos abandonaram Jesus. Viu? Judas o traiu com um beijo. Mas Jesus os amou até o fim. Diz a palavra. Amou até o fim. Eu falo isso, mas eu sei que eu também sou falho, que eu vejo que é difícil, que às vezes está lá na igreja,
E aí o irmãozinho está falando de ti. Tu sabe que ele fala de ti. Tu sabe que ele olha com aquele olhar 44. Né? Tu sabe. Mas o problema é que às vezes a pessoa que está sendo, que é a vítima, ela também peca. Porque nesse negócio de maledicência tem o que fala, o que ouvir, será que existe essa palavra? O que gosta de ouvir e a vítima. Todos três pecam, porque não sabem proceder conforme a palavra. Sabe? Todos três, às vezes, se não tiver sabedoria, né, acaba criando problemas e problemas. Não é à toa que existe tanta rachadura aí nas igrejas. Pastor contra pastor, irmão contra irmão. Meu Deus do céu, gente. Mas aqui conosco tem que ser diferente, irmão. Amém? Não é porque somos, né? Nós não somos, temos algo a mais, não. Somos filhos de Deus. Mas é porque nós temos consciência da palavra e nós temos que ser diferentes. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Essas são as evidências. Tem mais, é porque eu não batendo. Evidência de alguém que tem a vida eterna. Crê que Jesus é o Cristo, guarda os mandamentos, amém? Ela guarda os mandamentos, ela não ama o mundo e ela ama os irmãos. Amém? Vocês me amam? Amém. Eu amo vocês também. Se vocês não me amarem, eu tenho que amar do mesmo jeito. É ou não é? Eu tenho que amar, porque o amor não é um sentimento apenas, é uma decisão que você toma na tua vida, é uma decisão que Deus dá para você tomar. Sabia? Porque se fosse sentimento, como é que ele cumpriu aquele mandamento? Amar vosso inimigo. Meu Deus, como é que é um inimigo? Como é que você ama gostando dele? Não, é uma decisão de fazer o melhor, o bem para ele. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa usar essa palavra para edificar você, que nos ajude a crescer espiritualmente, amém? Fique de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor.